O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a afirmar que o governo russo tem usado a central de Zaporizhia para disparar contra Nikopol e Manganets, cidades próximas à instalação. Ele alertou para o risco de radiação em meio aos confrontos. A região foi tomada pelo exército russo em março. Desde então, Kiev e Moscou trocam acusações sobre a autoria dos bombardeios ao redor da usina. Na semana passada, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os combates na área podem resultar em um desastre nuclear. Como reação à continuidade de ataques perto da central, a União Europeia e outros 42 países assinaram neste fim de semana uma declaração conjunta exigindo a retirada imediata das forças russas da usina. De acordo com o documento, a saída do exército de Moscou permitiria que especialistas verificassem as condições de segurança da instalação e possibilitaria que a equipe operacional voltasse a trabalhar sem interferência externa. De alguma forma, Kelly, eu acho que, primeiro de tudo, nessa situação, né, nós temos que olhar que a situação da usina é uma situação bastante preocupante por duas razões. Primeiro, pelo motivo óbvio, né, é uma usina nuclear. Segundo, porque ela é responsável, essa usina, por 50% da oferta de energia elétrica na Ucrânia. Em outras palavras, essa usina tem um poder de vida e morte sobre a sobrevivência dos ucranianos durante o inverno, especialmente. Então, portanto, só esse fato já dá uma medida da importância dessa usina. Quanto a essas acusações, de um lado e de outro, dos ucranianos e dos russos, né, não há dúvida nenhuma que aquela velha frase, que a maior vítima de qualquer guerra é sempre a verdade, não há dúvida nenhuma. Né? Os ucranianos têm a sua razão, porque os russos tomaram a usina e provavelmente estão usando o território da usina para instalar artilharia e atacar os ucranianos sem que eles possam responder, porque a artilharia está colocada do lado da usina. Por outro lado, os russos também têm razão quando afirmam que há ações de sabotagem, que há tiros direcionados a essa artilharia, direcionados aos russos próximo à usina. Em outras palavras, os dois lados têm razões para fazer as acusações. O que é que a ONU está preocupada? O que é que a IEA está preocupada? A Agência Internacional de Energia Atômica. A usina de Zaporizhia é a maior usina nuclear de toda a Europa. Isso é impressionante. Nós estamos com bombas, com artilharia, no maior complexo nuclear europeu. É essa a preocupação, Kelly. Né? Quando nós estamos olhando para isso, a probabilidade de um erro permitir um desastre inimaginável é muito real. Nós não podemos esquecer que a Ucrânia foi o território escolhido pela antiga União Soviética para desenvolver todas as usinas nucleares do bloco. Nós todos podemos lembrar de Chernobyl. Chernobyl é uma usina, 1986, o grande desastre, próximo a Kiev. Né? Este exemplo já basta para a gente pensar que as usinas ucranianas precisam sim ser preservadas. A tua pergunta concreta, de alguma forma, os russos vão sair da usina? Eu acho muito difícil. Essa desmilitarização da usina será muito difícil, porque, sem dúvida nenhuma, a usina é um trunfo militar na mão dos russos, em especial, Kelly, pela localização da usina. Ela é muito próxima a Kherson, que é uma das maiores cidades
que os russos têm sob controle para dominar toda a região leste da Ucrânia. E a maior usina nuclear da Europa, como o senhor já apontou aqui. Mas a gente sempre procura, né, professor, trazer um olhar do que está sendo destaque na imprensa, tanto na Ucrânia quanto russa. E hoje a imprensa russa destaca também o que acontece numa outra usina. Uma agência de notícias, a RT, fala que agentes enviados por Kiev interromperam o trabalho da usina nuclear de Kursk. Isso é uma alegação russa, obviamente. Diz que sabotadores ucranianos explodiram linhas de alta transmissão dessa usina, usadas nessa usina nuclear, e disse, segundo aí o Conselho Federal de Segurança da Rússia. E a fábrica está localizada na região de Kursk, que faz fronteira com o leste da Ucrânia. Essas explosões vêm acontecendo já há alguns dias, principalmente nos dias 4, 9 e 12 de agosto. Ou seja, está tensa essa questão em relação às usinas nucleares, né? Olha, não há dúvida nenhuma, Kelly, não é? A guerra na Ucrânia, exatamente pela estagnação de avanço militar dos dois lados, os russos não conseguem cruzar o rio Donetsk e avançar na direção de Kiev. Isso é uma verdade. Por outro lado, os ucranianos também não conseguem avançar naquilo que foram as posses russas, os domínios russos no leste. Os dois lados estão estagnados. É o momento exato para que tragédias acontecem como em todas as guerras, né? É nesse processo que incidentes acontecem. Agora nós estamos escolhendo, talvez, nós não, né? Eu digo a humanidade, os lugares mais sensíveis para esse exercício de fustigação que são as usinas nucleares colocadas na Ucrânia. A usina de Kursk, que é uma usina importante, até quando eu vi essa notícia, fui tentar reunir alguma informação sobre, porque é uma usina mais antiga. Em outras palavras, é mais suscetível a esse tipo de ação terrorista. Há uma probabilidade, e isso é real, que o exército ucraniano tenha deslocado bastante sabotadores para, o verbo não é outro, para fustigar a ocupação das tropas russas, que é um processo ocorrido em qualquer guerra. É nesse processo que nós temos que ter muita, vamos dizer assim, cautela com essas ações próximas a usinas nucleares. Professor, e hoje em Moscou está acontecendo a Conferência de Segurança Internacional. E há uma declaração da Rússia muito importante, que é a seguinte: a Rússia afirma que não há necessidade de usar armamentos nucleares na Ucrânia para que o país alcance as metas estabelecidas. Então, é um anúncio que já está repercutindo em várias agências, porque sempre que fala de usina nuclear e arma nuclear, fica aquela tensão e não é à toa, né? Olha, essa resposta, Kelly, ela é surpreendente favoravelmente, mas, de alguma forma, ela é um desdobramento natural da ação diplomática, principalmente da ONU e da União Europeia. A ONU e a União Europeia estão percebendo os riscos inerentes a uma, vamos dizer dessa forma, a uma maximização, a um aumento das tensões na questão ucraniana, exatamente pela estagnação das forças. Essa declaração, provavelmente, das forças russas, do governo russo, do Kremlin, tem razão de ser em conversas, em negociações, claro, capitaneadas pela ONU, organizadas pela ONU, de alguma forma viabilizadas pela ONU, de que os dois lados estão desenhando formatos de negociação. Isto é essencial. A Rússia declarar que não pretende usar armamento nuclear é, de fato, como você notou, um passo adiante em um processo para facilitar negociações. Isto, para usarmos uma expressão antiga, desarma os espíritos, Kelly, principalmente do lado ocidental. E provavelmente será um passo importante para algum outro tipo de conversa que leve a uma mesa de negociação.